Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E aí, se eu receber uma descarga atmosférica, vou morrer ou vou sobreviver? Meu nome é Marci, eu sou um engenheiro responsável aqui da Master Elétrica e hoje eu vou te contar. Sim, se você receber uma descarga, mas não cair diretamente em você, cair nas proximidades, você pode sobreviver. A questão é, você quer arriscar? Eu vou deixar aqui no link da descrição aquele rapaz que foi no programa da Fátima Bernardes. Num período de 5 dias, ele teve 2 descargas atmosféricas. Caiu. Ele está contando a história dele. Então, vou deixar aqui, a hora que você tiver um tempinho, depois que você assistir esse vídeo, você vai dar uma olhada lá e tirar as suas conclusões. Tá legal? Então agora eu preparei para você aqui uma sequência de slides e eu vou mostrar para você aqui no meu computador quais são os perigos, vale a pena, não vale, devo fazer isso, devo fazer aquilo. Então eu vou orientar você através do meu slide. Então vamos aqui agora para o meu computador. Se o raio atingir um ser humano, ele vai morrer? Não, eu já te falei, a prova é isso aí. Tá um link aqui na descrição. E você vai assistir e vai ouvir o depoimento aí do rapaz e você vai ver que sim, ele se safou. E, inclusive, em um período de 5 dias, ele se safou 2 vezes. Tá legal? Mas assim, isso aí é uma questão que o raio pode ter caído próximo a ele, pode ter caído, no caso aí, nas proximidades, não é isso? A questão é, será que vale a pena arriscar? Os danos do raio são mesmo perigosos? Claro que são. Os danos são muito perigosos. Nesse caso, ele teve sorte. Nesse caso aí, foi direcionado uma coisa assim que um fator que praticamente é muito difícil acontecer, tá legal? É isso que eu falo. A questão é, vale a pena arriscar? Eu acredito que não, né? Eu que não quero ser esse cobaia. Então, assim, quais são os danos causados pelos raios? São 3 tipos de danos, D1, D2, D3. Então, os ferimentos em seres vivos, devido à tensão de toque e tensão de passo, tá? Tem os danos de físicos nas estruturas, tudo mais. Tem até no nosso Instagram, inclusive, se você quer seguir o nosso... Se você não segue ainda, segue nosso Instagram, master.elétrica. Lá eu coloquei até uma visita que nós fizemos em um laudo e a pessoa me chamou lá, chamou a nossa empresa lá, justamente porque caiu um raio na edificação e acabou queimando, danificou os acessos, né, os portões eletrônicos e tudo mais. Graças a Deus não aconteceu nenhum ferimento em ser vivo, né, nenhum ser humano, nenhum animal de estimação, nada, mas assim, o risco é iminente, tá? A todo momento acontece isso aí, tá? Então, assim, vamos ficar bem. Vamos tentar nos proteger sobre isso aí, disso aí, né? Certo? Então, assim, o que é tensão de toque, conforme eu comentei com você, o que é tensão de toque? Aonde você, se você está perto, próximo à árvore, próximo a um para-raios, próximo a descidas de para-raios, e você colocar sua mão lá, no mínimo hoje, né, uma edificação deve ter no mínimo aí umas 10 descidas para que essa carga seja dissipada e dividida na queda, para para que a parcela de descarga que vem para você seja tranquila, perceptível, porém não te machuque, tá bom? Mas assim, qual que é o correto? O pessoal pergunta para mim a questão daquele eletroduto preto que tem na descida, aquilo protege contra tensão de toque. No caso da figura 1 nossa aqui, ó, não protege. Aquilo ali é para proteger mecanicamente só o cabo de descida ou a fita de descida. Tá? O correto é que tenha ali uma placa sinalizadora pedindo para você se afastar de 3 metros no mínimo, ou fazer uma barreira mecânica mesmo para que você não toque e não tenha essa tensão de toque. Olha, a descarga entra pelo seu braço e ó, vai sair pelo pé, né? Então, assim, o ferimento é grande, tá? Ou pode até vir a óbito, né? Na maioria dos casos aí. E o que é a tensão de passo? Essa tensão de passo é isso aí, ó. Vamos falar que ninguém encostou ali conforme na figura 1. Na figura 2, quando cai o raio, cai ali naquele local, então ele tem essa dissipação aí, ó, através do solo, aonde o solo ele tem a resistência dele e de acordo com que a intensidade do campo elétrico vai variando aí
na base, no solo, na terra, hein, vai criar uma diferença de potencial, tá? Que é a diferença de tensão, aonde vai gerar tensão de passo. O pessoal fala de ovos fritos, né? Fazendo essa brincadeira, mas não tem nada de engraçado aí não, porque assim é óbito também, né? Então assim, isso acontece bastante também em campos abertos, onde os animais sofrem bastante com isso aí, porque a distância entre um pé e uma pata e a outra pata, né, mais de 1,5 metro, depende do tamanho do animal, e geralmente aí tem bastante acidentes com isso aí, tá? Inclusive nós já fizemos também é, instalação de para-raios no Aras, porque o cavalo ali, né, o animal é muito caro. E qual que é a ideia, então? Não dá para proteger a área aberta. Então, o que a gente faz? A gente leva ele, na verdade, é orientado a levar o animal para dentro da edificação e essa edificação está totalmente protegida, certo? Aí lá dentro ele consegue se proteger, mas se estiver fora e vier cair um raio, sim, o problema está. Você está. Aí acabamos de matricular o ser vivo ali num problema, né? Então, assim, ó, os danos, D1, danos a pessoas devido ao choque elétrico, D2, danos físicos também, isso também pode trazer, sim, problemas, né? Porque se houver danos físicos, houve um fogo, houve explosão, destruição mecânica. Então, assim, se tiver algum ser humano próximo ali também, vai causar o dano ao ser humano, certo? Então, diretamente, o D1 é dano diretamente no ser humano, mas o D2 indiretamente pode também causar o dano, causar o dano também no ser humano, certo? E o D3 é tido como falha de sistemas internos devido ao pulso eletromagnético, né, devido às descargas atmosféricas. É isso aí. A queima de equipamentos, né, a queima de equipamentos, por exemplo, depende do surto da tensão, tem equipamento que é sensível demais. Então, assim, houve qualquer variação, vai queimar. Imagina, assim, uma variação brusca no caso da descarga atmosférica, né? Então, esses dias atrás aí, um cliente veio me pedir ajuda sobre como evitar o choque com para-raios. E eu perguntei para ela, o que você conhece? Qual é o seu conhecimento sobre SPDA, né, sobre o sistema de proteção contra a descarga atmosférica? E ela me respondeu, pouco, bem pouco. Só o que eu ouço falar mesmo, que para-raios. Geralmente o pessoal conhece para-raios, né, somente o mastro e a haste, né, que é o capitão Franklin. Então, assim, se não vê, quando a pessoa vê aquilo, o pessoal tem até um dito popular aí, né, entre nós técnicos aí, que é um para-raios psicológico, né? A pessoa vê aquilo, acha que já tem para-raios, e não é por aí, né? Isso, aquilo lá, às vezes também a gente fala que é melhor não ter para-raios do que ter somente aquele captor e conectar nas descidas e não ter a parte de aterramento, que é pior do que você não ter, é ter algo errado, né? Então, nessa hora eu percebi porque as pessoas estão sofrendo com acidentes, com choque, incêndio, fogo, explosão, queima de equipamentos, né? Então, assim, a gente percebe por quê? Porque, na verdade, a gente sabe, né? O desconhecimento, né? A falta de informação. A falta de informação, ela acaba trazendo risco aí para a vida humana. Então, a verdade é que a grande maioria das empresas, dos prédios que não tem SPDA, não tem os para-raios, estão simplesmente arriscando vidas, tá? Tem a parte do prejuízo, a parte de equipamentos, né? Muitos chamados que acontece para a gente aí no quesito aí da placa de alimentação dos elevadores. Direto, não tem DPS, tem sim a queima da placa, tá? É um valor considerável, porque assim, falta de conhecimento técnico ou não, né? Alguém não coloca lá o DPS, que é justamente para que tenha essa manutenção nas placas, não sei. Fato é que o pessoal acaba desconhecendo e então acaba gerando risco para as vidas, acaba gerando perda de dinheiro e depende da atividade, até impedindo de continuar suas atividades, certo?
Pessoal, assim, uma coisa que eu coloquei aqui nessa transparência, assim, nesse slide, né? Afinal, por que dedicar tanto tempo em algo que não está se pagando? Não é isso? Então, o pessoal é como se fosse um step, né? Não vale a pena. Ah, não, deixa lá, não precisa do step. Quando a necessidade surge, que você vai lá, abre o porta-mala, que você vai tirar o step e ele não está lá, ou ele está, mas não está calibrado, está murcho, é aí que você entende que deveria ter, né? Pô, ele devia estar aqui. E aí entra o dito, né? Ah, dá valor quando não tem, quando perde, né? Então, assim, geralmente o pessoal acaba tendo esse descuido por conta disso. Por que ficar cuidando de algo que não está gerando faturamento, melhorias para o seu negócio, não é isso? Então, o pessoal acaba descuidando. Bom, eu falo isso, né? Mas assim, tem muitos profissionais aí que estão sim dando atenção. O nosso trabalho aqui, qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é dar informações, né? Vamos conscientizar esse povo aí para realmente proteger e cuidar da melhor maneira, né? Salvando vidas, equipamentos, prejuízos, certo? Por isso que eu falo, por outro lado, existe um grupo de empresários, um grupo de síndicos, um grupo de pessoas responsáveis, sim, que tem visto claramente que segurança não é gasto, segurança é investimento. E é isso aí. Num dado momento, pode parecer aí que você vai investir um dinheiro em algo que não precisa, mas você deitar a cabeça no travesseiro e estar tranquilo que você fez o que há de melhor, que você se preocupou, ah, com certeza isso aí, isso não tem custo, né? É isso aí. Então, para ser sincero, eu falo para você com nossa experiência aí, mais de 70% dos gestores responsáveis pelo SPDA fazem da maneira errada. Contrata uma empresa, a empresa vai lá, eu recebo muitos laudos, né, para a gente orçar, porque nós fazemos também a instalação do SPDA. Então, às vezes chamam nossa empresa para fazer o laudo, tá? E às vezes chamam uma outra empresa para fazer o laudo e chama a nossa empresa, faz a contratação da nossa empresa para a gente fazer a instalação. E quando os laudos chegam, eu vejo lá, é a manobra, né? A gente chama manobra técnica, que o profissional faz para se safar do problema. Na verdade, ele cobra lá um valor baixo, que é o que o pessoal de mercado aprova, né? Na hora de fazer, fazer a cotação, aprova, mas assim, ali o profissional, na verdade, ele vai com o equipamento errado, vai lá, gasta 2, 3 horas, não existe isso, tem que, demanda um tempo para fazer isso aí. Então o pessoal acaba depois se eximindo, né? Fala, eu não deu para ver, não deu para verificar, é impossibilitado a questão do levantamento do anel de aterramento, assim, sempre se safando. Só que quem recebe esse laudo nem vai olhar, mas ele na cabeça dele, ele acha que, bom, veio um profissional aqui, é ele que é o responsável. Mas se lá ele colocou que ele, ele colocou lá uma nota que ele não conseguiu verificar, não foi possível, ele se safa daquilo e você vai voltar para o seu colo esse problema. Então, vale a pena aqui eu levantar essa bandeira também para você estar tá sempre após a conclusão, antes de pagar o profissional, dá uma lida no laudo para ver como que ele editou, como ele formatou, tá? Formatou, né? Falta, então, assim, ó. Pessoal, quais são os argumentos, pessoal? Não temos verbas, não precisa de tudo isso. Geralmente é só vir aqui fazer olhar lá em cima, no caso de um prédio lá, vamos lá no ponto mais alto, na caixa d'água, dar uma olhada como que tá, é coisa tranquila. Não, eu não quero gastar tudo isso, não. Ô, louco, tá, como estão caras as coisas, mas assim, são conversas que depois, na hora do acontecido, na hora do sinistro, isso não vai ser colocado à mesa, não é? Então, assim, vale a pena você contratar uma empresa realmente dedicada em te ajudar a somar, né? Não a pessoa que vai aquela propaganda lá do mico, né? Colocar para tirar o mico, colocar um mico no seu ombro. Então, cuidado, tá bom? Ah, uma outra coisa que o pessoal fala também, ó, tem vários prédios altos próximos da nossa edificação. Será que eu vou precisar? Sim,
vai precisar, na verdade, às vezes até mais perigoso, né? Porque o raio, por conta dos prédios mais altos, a probabilidade do raio de ser direcionado para aquele prédio é maior do que o seu, concordo. Porém, quando ele capta, fez a captação do raio, está na descida, está vindo pela descida, se for descida externa, e você estiver muito próximo, com certeza, né, tem uma distância de segurança, mas pode ser que nessa descida, pode ser que esse raio tenha uma fuga, um centelhamento e acaba se direcionando para o seu prédio. Então, assim, são vários fatores que hoje não dá mais para a gente fazer essa análise, né, dessa maneira. Tá legal? Um outro cliente me perguntou o que ele deveria fazer, o que era correto. E eu disse para ele os itens, o que é o correto. Pedir para fazer um gerenciamento de risco, esse é o número 1, é o primeiro passo. Tá? Se fôssemos enumerar isso aí, pedir para fazer o gerenciamento de risco, esse é o passo número 1. Tá legal? Depois de gerenciamento de risco, que eu vou identificar se você realmente precisa do SPDA, se você precisa, qual é o tipo do SPDA, que nível que é, se é o nível 1, 2, 3, 4, tá legal? Sendo que o 1 é o mais, o nível mais alto, tá? E o 4 é o mais baixo, porém, a gente tem um software que faz esse tipo são muitos cálculos, então tem um software para fazer esse gerenciamento, tá? São muitas probabilidades, então muitos cálculos, tem que ser feito. Dá para fazer manualmente? Dá sim, porém é muito trabalhoso. Então, tem um software para fazer isso aí. E depois disso aí, você vai identificar qual é o nível de proteção. Qual é o segundo passo? Passo 2, pedir para fazer o projeto do SPDA. Faça um projeto. No projeto ele consegue identificar a melhor maneira, como que deve ser feito, vai fazer o levantamento dos materiais envolvidos, com isso aí consegue fazer a precificação, consegue fazer o levantamento da mão de obra, né? Quanto tempo que você consegue para fazer essa execução. Terceiro passo, passo 3, é fazer a instalação do SPDA. E depois de tudo isso aí, temos que fazer um documento, né? Fazer o laudo. É aí onde a gente vai fazer as medições para entender e validar se realmente o que foi concebido está instalado, certo? Então, para esse cliente, a gente deu essa receita. É isso que você tem que seguir. Eu vi que ele ficou preocupado, porque não tinha nada disso. Os documentos, a instalação estava totalmente desatualizado. Então, foi então que eu percebi que ele poderia criar um cronograma de avanço, né? Porque às vezes, assim, se chega um órgão para fazer essa vistoria, né? Para fazer o levantamento, como que está a sua instalação do SPDA, se você não tiver nada, é complicado. Agora, se você tiver um cronograma de avanço, olha, nós vamos começar, fizemos isso aqui esse mês, vamos fazer, tem que ter geralmente, né, os órgãos, eles te dão um prazo aí para você se adequar. Então, né, nós determinamos para ele, ó, cria um cronograma de avanço, fazer um levantamento dos itens mais perigosos, a gente vai atuar aqui nessa área, vamos atuar nesse setor, ataca os itens mais críticos, né? Fazer uma campanha de atualização do SPDA. Essa é a palavra, né? Essa é a frase. Fazer uma campanha de atualização do SPDA. Que aí você vai avançando e vai conseguindo fazer a melhoria de tudo isso aí até chegar no final, que é onde o SPDA estar concebido, totalmente instalado e fazendo a sua função, que é proteger os seres humanos. E agora eu falo para você, que para sua sorte, nós estamos aqui, eu estou aqui, a Master está aqui para ajudar você a entender o que tem de mais perigoso no seu SPDA. Então, a nossa empresa é uma empresa concebida aqui de técnicos, o nosso corpo técnico é especialista em fazer laudo, tá? Fazer laudo de verdade, não é esses laudos fictícios que tem por aí não, tá bom? Para entender e levantar os pontos mais perigosos da sua instalação. É igual eu sempre falo, pode ser que a hora que a gente vai fazer o nosso estudo, o nosso laudo, o nosso gerenciamento, nem precisa do SPDA, tá? Então, assim, não é porque antigamente tinha esse prédio alto, às vezes tudo não dá, mas depende do local que está instalado, depende de quantas pessoas estão lá dentro, depende do que é armazenado lá, ou
sabe? Várias, nem consigo enumerar aqui agora, são várias possibilidades. Se for ficar falando isso aí, vai demandar um tempo. Então, assim, na verdade, temos sim que fazer o gerenciamento de risco. Sem isso aí, hoje, inclusive nos nossos laudos, a gente faz sempre a parte disso aí, tá? Porque, de repente, eu vou lá laudar algo que alguém falou que seria isso. Mas, de repente, nem é aquele nível de proteção. Então, geralmente, eu faço um nosso gerenciamento, que é para entender se eu vou laudar algo que é real, né? Só para deixar claro aqui, de repente, a necessidade lá era nível 3 e a pessoa colocou o nível 4, que é um nível mais baixo, e eu vou lá e vejo que, não, realmente, para o nível 4 é isso, tem isso que está errado, tem isso que está certo, ou não, está tudo ok, só que está tudo ok, mas um nível errado, né? Está subprojetado. Então, por isso que a gente faz o gerenciamento, que é para nos certificarmos e aí não está dando um tiro no nosso próprio pé, certo? Então, espero que através desse bate-papo aqui, conseguimos te apresentar um pouco do perigo que você, sua família, os envolvidos dentro da edificação podem estar passando, tá? Se você está realmente sério em cuidar do seu SPDA e quer evitar problemas, entre em contato com a nossa empresa, entre em contato comigo aqui, ó. Eu deixo o link do meu WhatsApp aqui na descrição, tá? Nós iremos te ajudar a cuidar do seu SPDA, organizar os documentos pertinentes ao para-raios. Você vai ter a oportunidade de conversar com nossa equipe, nosso suporte técnico, caso tenha alguma dúvida. Você será orientado em todas as fases da implementação do SPDA. Pode ficar tranquilo, aqui é uma empresa séria. A Master Elétrica é uma empresa séria. Estamos aqui realmente para te ajudar a solucionar o seu problema. Tá legal? Então, como que eu quero... Como irá funcionar tudo isso? Você entra em contato com a nossa equipe comercial, agenda uma visita técnica, faremos o levantamento para gerar o orçamento e você aprova e então iniciaremos os trabalhos de certificação. Você vai ficar totalmente satisfeito, eu tenho certeza disso aí, você vai gostar. Nosso pessoal é um pessoal tranquilo para trabalhar, um pessoal que consegue conversar, consegue, não é porque assim, um profissional para ele ser bom, né, ele tem que ser um profissional atencioso, um profissional de conhecimento técnico bacana, né, tem que estar embasado no que ele está fazendo, tem que ser um cara organizado, tem que estar uniformizado. Então, assim, de tudo um pouco, né, para você se formar um profissional 100%. Lógico, se fosse para preferir algo aí nesses quesitos aí, nesses itens, eu preferia que fosse totalmente profissional, só profissional, mas não é assim. No dia a dia a gente sabe que não, tem que ser uma pessoa que consegue conversar, consegue trabalhar em equipe. Então você vai ver que esse é um dos nossos lemas internos, né? Nós temos esses valores, né? É pontualidade, é organização, é limpeza, pessoas bacanas, né? A vida já tem altos e baixos aí, e você conviver com pessoas que não é bacana, né? É complicado. Então, a gente faz uma peneira aí, faz uma seleção bem, bem. A gente faz uma seleção, bem detalhada para que a gente encontre um melhor profissional que se encaixe aí no nosso perfil, com os nossos valores, com a nossa missão, com a nossa visão. Tá legal? Então, aguardamos você tomar a sua decisão, cuide do que é seu, o futuro só chegará se no presente a segurança você adotar. Então, pense realmente o que você pode fazer da melhor maneira para que seu SPDA, seu para-raios, esteja bem cuidado e protegendo, fazendo a função que é proteger seres vivos, a edificação e os equipamentos envolvidos. Tá legal? Então, estamos aqui no aguardo. Entre em contato com a gente, você não vai se arrepender, tá? Um grande abraço, fica com Deus e até mais.